Agora, 5h26, a Lei 9.504, que é conhecida como a Lei das Eleições, de 30 de setembro de 97, é uma conquista do sistema eleitoral brasileiro que regulamenta as ações durante o período que antecede as eleições democráticas. Esses ditames, essas leis, blindam a sociedade de ser ludibriada por agentes que estão em exercício de mandato e que concorrem a outros cargos eletivos ou que fazem parte de bancadas, de candidatos. Além disso, essa lei é a base para garantir a isonomia, a igualdade de direitos e espaços entre os candidatos. E para conversar conosco sobre esse assunto, já temos aqui o especialista em direito eleitoral, Paulo Studart. Paulo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Band News Minas segunda edição. Você nos ouve bem? Boa tarde Duda, boa tarde Bruno, ouço muito bem. Bom, Paulo, eu queria começar com uma pergunta. A gente tem visto aí nas últimas semanas alguns auxílios que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado emplacar alguns meses antes das eleições. No nosso recorte aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o atual prefeito Fuad Noman também já apresentou um projeto para tentar estender o Auxílio Belo Horizonte a famílias carentes. A legislação eleitoral, ela traça alguma linha que esses candidatos ou pessoas ligadas a candidatos, como é o caso do prefeito de Belo Horizonte, alguma linha é traçada, claramente traçada, para que esses candidatos ou essas pessoas ligadas a candidatos não ultrapassem e possam ser pegos por essa lei eleitoral? Certamente, Bruno. A Lei 9.504, foi citada pela Bruna, traz uma regulamentação muito específica com relação ao pagamento de auxílios pelo poder público em período eleitoral. Há uma disposição prevendo um regulamento de como isso deve ser feito, justamente porque há, por parte do legislador, uma pressuposição de que esses auxílios podem ter uma influência muito grande perante o eleitorado, E aí, com isso, haveria uma possibilidade de quebra da isonomia ou da igualdade entre os candidatos. Tá? Quais são essas possibilidades? As possibilidades são a continuidade de pagamentos de programas sociais já existentes previamente à eleição, e aí eu cito um caso muito claro, o caso, por exemplo, da Bolsa Família. A Bolsa Família, ela paga há muitos anos e ela perdura, ela não cessa durante o período eleitoral. É um programa de Estado que assim permanece mesmo havendo eleição. Agora, a implementação de outros benefícios de caráter social durante a eleição, eles pressupõem uma outra situação, pressupõe que haja situação de emergência ou de calamidade pública. Sem essa situação, a criação de novos benefícios, a extensão de auxílios, é tido como uma conduta irregular e proibida aos agentes públicos em campanha. Paulo, quem fala contigo agora é Duda Ramos, Que bom a gente trazer essas elucidações, ainda mais para o ouvinte que ainda não teve acesso aí aos planos de governo, às propostas dos candidatos desse pleito desse ano, para ele ficar atento a mais esse detalhe, que norteia bastante aí da qualidade dos nossos candidatos, principalmente aqueles que já ocupam cargos, e que vão tentar se reeleger neste ano, ou que estão saindo de cargos que já ocupam para acessar aí outras esferas. O que é mais importante para o cidadão comum ficar atento durante este período, compreendendo aí os limites que aqueles gestores, que já estão ocupando cargos não podem ultrapassar? Eu digo isso porque a gente sabe que quando um candidato está tentando a reeleição, ele já tem ali todo um aparelho público, que pode ajudar de certa forma, assim. Como que a lei breca essa utilização? Na verdade, você expôs uma questão muito problemática mesmo, A Lei 9.504, que você citou aí na introdução, ela é uma lei que veio justamente com a emenda da reeleição, Houve a emenda constitucional permitindo a eleição a partir de 98 e houve a Lei 9.504 de 97, justamente buscando regular algumas questões, porque não há como você considerar que um candidato, que é um governante, que tem a máquina pública na sua mão, está numa situação de igualdade com um candidato que está postulando, às vezes pela primeira vez, um cargo eletivo na administração pública. São situações desiguais. Então, para evitar que haja, já é uma situação desigual, para evitar que haja um desequilíbrio muito grande, foram traçadas algumas condutas que devem ser observadas pelos agentes públicos. Eu cito, por exemplo, aqui essa que eu já citei, do pagamento de benefícios de assistência social, benefícios pré-existentes podem continuar sendo pagos, criação de novos benefícios só em casos muito específicos. A concessão de aumento para servidores públicos, muitas vezes o gestor público passa anos sem dar aumento e quando chega o ano eleitoral, ele procura dar aquele aumento tão almejado pelos servidores públicos.
Isso é uma conduta que certamente pode influenciar, né, no resultado do pleito. E há uma norma prevendo que esse aumento não pode ser dado depois de determinado período. Gastos excessivos de publicidade do poder público, né? Às vezes você tem, por exemplo, a partir dos 3 meses que antecedem o pleito, que se iniciou agora, a proibição praticamente completa de realização de publicidade pelo poder público, né? Então, o governo federal, por exemplo, não pode realizar certas publicidades a partir desse momento. Uma outra questão também, que é uma regulamentação, é o gasto excessivo de publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral, né? Inauguração de obras públicas também. É muito comum, às vezes, que o candidato, já pensando numa reeleição, ele planeja suas obras para serem inauguradas no período próximo à eleição. Então, a norma eleitoral veio também trazer uma regulamentação nesse sentido. Nomeação de servidor, utilização de servidores e bens públicos em campanha eleitoral. Então, existe uma série, um rol de condutas chamadas condutas vedadas, que para o candidato podem ser já desde o pagamento de multa, que varia de 5 a 100 mil reais, e até mesmo a cassação de registro ou diploma desse candidato. Agora, Paulo, muitos exemplos que você citou para a gente aqui nesse nosso papo, a gente já tem visto acontecer na prática, né? Auxílios, principalmente, algumas tentativas de emplacar pautas que não foram emplacadas em anos anteriores e agora, com a aproximação das eleições, elas vão sendo emplacadas. Existe algum limite, alguma linha traçada mesmo, o termo que eu usei na minha primeira pergunta, existe algum limite para que a Justiça Eleitoral olhe e fale, não, agora ele tem que parar? Ou a pessoa, o candidato, vai levando até ver onde dá? Olha, na verdade, essa conduta é uma conduta de observância obrigatória pelo candidato. Assim como qualquer lei, né, cabe ao cidadão, ao candidato, ao governante que está postulando uma reeleição, observar aquela norma, ainda que ele não seja instado a fazer pelo Ministério Público, né, ou pelo Poder Judiciário. Todos nós temos que cumprir a lei, independente de qualquer recomendação nesse sentido. Com relação ao Poder Judiciário ou à Justiça Eleitoral, ela age mediante provocação, via de regra. Então, veja bem, qualquer conduta irregular por parte de agentes públicos, ela pode ser reprimida pela Justiça Eleitoral. Para isso, a Justiça Eleitoral tem que ser provocada, né? E aí, quem pode provocar a Justiça Eleitoral? Né? O cidadão pode fazer, a Justiça Eleitoral tem canais para que o cidadão possa promover denúncias, né? A Justiça Eleitoral vai fazer esse encaminhamento dessa denúncia ao órgão competente, ao Ministério Público. O próprio Ministério Público pode, de ofício, né, por conta própria, instaurar um procedimento para investigar eventual abuso ou eventual conduta irregular por parte de candidatos, de governantes candidatos à reeleição, e outros candidatos ou outros partidos políticos também têm competência de levar essas denúncias à Justiça Eleitoral. Uhum. Então, são condutas que devem ser observadas e que podem ser sancionadas, desde que a Justiça Eleitoral seja provocada, instada a agir. Agora, Paulo, na saideira aqui, última perguntinha. E aí, falando do nosso ofício, né, da comunicação, a gente sabe que vários cargos aí do Executivo têm, sob o seu guarda-chuva de jurisdição, empresas de comunicação que são estatais. E aí, como é que faz com essas empresas? Com essas empresas de jornalismo ligadas ao Estado, à federação, a gente sabe várias delas, né? Como que a lei fala aí para regulamentar a ação dos profissionais que estão ocupando cargos nessas emissoras estatais durante o período eleitoral? Olha, o que a lei pressupõe nesses casos, primeiro, que a chamada publicidade, não tanto o jornalismo, ela não ocorra de via de regra, né? Então, esses canais que às vezes fazem, né, canais institucionais que fazem cobertura de eventos, né, relacionados a determinado governante, seja o prefeito na época de uma campanha para disputa a eleição municipal, seja no caso aqui do governo do estado ou do governo federal, né, essa cobertura não pode ocorrer como ocorre no período anterior às eleições, justamente porque esses veículos não podem ser utilizados para colocar em maior evidência aquele candidato, né, que embora seja um candidato, ele é também um governante. Então, esses canais não podem ser desvirtuados de forma alguma para colocar em evidência, né, esse candidato que ocupa um cargo público. E aí, evidentemente, os profissionais que se encontram dentro dessas agências, né, desses canais, eles têm que observar essa postura, né, o poder público, né, esses canais, eles podem noticiar eventuais questões, né, principalmente a parte do jornalismo, mas a parte de publicidade não, é uma vedação muito grande. E claro, agir de forma isenta, né, sem beneficiar determinado candidato, é preciso que haja uma postura absolutamente neutra.
Ok, muito obrigada pelas suas informações, Paulo. Paulo Studart conversou com a gente, ele é especialista em direito eleitoral, trouxe aí um monte de luz para essa questão que, né, a cada eleição se torna tão importante para deixar um ambiente saudável, né, no período eleitoral, democrático e igualitário para todos os candidatos. Valeu, Paulo, um abraço para você. Muito obrigado.